Olá, estamos aqui para apresentar os resultados finais da pesquisa intitulada Condição de Sustentabilidade Econômica e Social das Regiões Intermediárias de Minas Gerais, o projeto FAPEMIG APQ 0345222, realizado no período de 2022-2025. Esse projeto contou com a coordenação minha, professora doutora Luciana Maria Costa Cordeiro, da Unimontes, dos pesquisadores técnicos de apoio técnico, professora doutora Tânia Fialho e professor doutor Wagner Santiago, das bolsistas BCTI 2 e 3, Júnia Silva e Luciana Damasceno, e dos bolsistas de iniciação científica, Otávio Oliveira, Luísa Vita e Pedro Lucas. O objetivo principal dessa pesquisa é avaliar a sustentabilidade fiscal dos municípios mineiros no período de 2010 a 2019, por meio da construção do Índice de Sustentabilidade da Dívida Pública, ISDP, e da análise das regiões intermediárias de Minas Gerais, utilizando a metodologia de classificação regional do IBGE para 2017. Dentre os vários objetivos específicos, devemos destacar que a metodologia da pesquisa passou por ampla pesquisa bibliográfica, descrevendo conceitos que vão desde as questões contábeis do endividamento do setor público, da responsabilidade fiscal, das questões legais sobre a responsabilidade fiscal, bem como sobre a importância do governo no papel de gastar com responsabilidade e arrecadar para que ele possa realizar um apoio social com relação ao gasto que ele está realizando. Uma pesquisa documental com bases como o Tesouro Nacional, Índice Firjan, Fundação João Pinheiro, RAIS, CAGED. Foi realizada uma pesquisa empírica em que o índice foi construído a partir de uma análise fatorial, Varimax. Identificou-se 21 indicadores. Dentre esses indicadores, para além dos indicadores técnicos de receitas e gastos do governo, destacou-se os gastos do governo com aspectos sociais como saúde e educação. Tratou-se a questão do desemprego e da renda média para que pudéssemos fazer uma relação da importância do endividamento do setor público com essa responsabilidade com o gasto social. Para isso, criou-se os indicadores de metas, de índice de responsabilidade da dívida pública ideal, aceitável, alerta e em estágio crítico. Em 2011, observa-se que mais de quase 98% dos municípios das regiões intermediárias estão em situação aceitável em relação ao índice da dívida pública. Já em 2015, quando tivemos aí o início da crise da economia de Minas Gerais e o desastre em Mariana, algumas localidades entraram em situação de alerta com relação ao índice de sustentabilidade da dívida. Houve uma queda para cerca de 90% dos municípios em situação de aceitável e ideal para o índice de sustentabilidade da dívida pública. Deve-se destacar aí uma observação para esse período em relação às mesorregiões de Belo Horizonte, Patos de Minas, Divinópolis, Barbacena, Teófilo Otoni e Montes Claros, em situação de alerta sobre o endividamento do setor público. Em 2019, é uma recuperação de modo geral. Os municípios eles retomam a sua condição de ideal e aceitável sobre o endividamento do setor público, devendo-se considerar ainda alguns problemas de alerta sobre o índice da dívida, como as mesorregiões regiões intermediárias de Barbacena, Uberlândia e Divinópolis. Por fim, os melhores resultados observados na pesquisa se dão para as mesorregiões onde se tem maior sustentabilidade da dívida e diversificação produtiva. Esse é um fator importante, como Juiz de Fora, Belo Horizonte e Uberlândia são mesorregiões com maior diversificação das atividades produtivas e, portanto, com uma arrecadação mais favorável à sua necessidade de gastos. O alerta e os desafios estão em mesorregiões mais ao norte e ao leste, como Montes Claros, Teófilo Otoni e Governador Valadares, muito provavelmente porque são regiões cujo entorno dos municípios que a cercam mantém uma certa especialização produtiva, portanto, a arrecadação acaba não sendo suficiente para arcar com as necessidades de gastos, inclusive os gastos sociais, o que corrobora com menor renda média e também com maior índice de desemprego para essas localidades, refletindo na relação entre as receitas e as despesas do governo.
Por fim, devemos considerar, né, que o índice ele é um método inovador, ele se consolida como um importante indicador de gestão pública, permitindo, né, subsídios à política fiscal e regional do Estado de Minas Gerais, a identificação de vulnerabilidades em regiões como a região norte e leste de Minas Gerais mostra a relevância de tratar a arrecadação, as despesas e os gastos focados na atividade e na diversificação produtiva dessas localidades. Além disso, tivemos a formação, né, de pesquisadores, cientistas, mestrandos que hoje são mestres e evoluíram na construção científica a partir dessa pesquisa, né? Alguns docentes de iniciação científica que hoje já se encontram no mestrado também, que tiveram a sua iniciação e a sua evolução a partir desse projeto. Devemos considerar que foram produzidos cerca de 30 produtos, né? São 7 artigos científicos, entre eles 2 QualisCaps, 2 capítulos de livro, um capítulo, inclusive, de produção de participação em um evento internacional, um relatório técnico de pesquisa e um relatório parcial de pesquisa, uma cartilha técnica onde se descreve a elaboração do índice de endividamento do setor público de Minas Gerais, e a participação, inclusive, coletiva de pesquisadores desse grupo de pesquisa em mais de 14 eventos nacionais e internacionais. Por fim, gostaríamos de agradecer à FAPEMIG por confiar nesses pesquisadores para que pudéssemos incentivar a pesquisa na Unimontes. Agradecemos à Unimontes por acreditar também na pesquisa desenvolvida e na pós-graduação da universidade através do PPGDE, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico e Estratégia Empresarial, como também a FADENOR pela gestão financeira dos recursos dessa pesquisa.